Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Bom, nesse vídeo, gente, eu vou trazer para vocês uma coletânea de evidências que eu tive na rua. Eu achei bastante interessante, né? Então eu decidi fazer uma coletânea e trazer num vídeo só vários tipos de evidências, né? Que eu tive assim na rua. E só lembrando, gente, vocês o seguinte: não é sempre que isso acontece comigo, tá? Há momentos que eu vejo, há momentos que eu não vejo. Então, assim, não é uma coisa que, nossa, eu fico vendo espírito, vendo a vida das pessoas direto. Não, não é assim, tá? A vidência tem vezes que eu vejo com mais frequência e às vezes eu vejo assim com pouca frequência. Eu também não sei dia, não sei hora, não sei nada. As coisas simplesmente vão acontecendo. Então eu vou trazer vários relatos assim dentro de um vídeo só para vocês, tá? Então por isso que eu já dei esse nome, coletânea. Bom, é, essa coisa da vidência, né? É algo assim surpreendente. Eu confesso para vocês que eu fico surpresa, sabe, quando eu vejo coisas, fatos e acontecimentos na vida das pessoas. E só que eu sempre falo aqui nos vídeos, já falei, né? E vou falar nisso também. Só que eu tenho muita cautela, sabe, gente, com essa coisa que envolve evidência, eu tenho muita cautela, sabe? Não é para todo mundo que eu vou revelando o que eu vejo, sabe? E porque eu acho que é uma coisa muito séria, né? Você pode ajudar uma pessoa, como você pode também atrapalhar, né? Numa evidência. Se você relata uma coisa ruim, que tipo de ajuda é essa que você relatou? Né? Um acontecimento ruim na vida da pessoa? Tem como evitar? Não tem. Então, eu acho que não tem por que também a pessoa saber, né? A única coisa que eu faço, eu oro quando eu vejo coisa ruim na vida da pessoa e seja o que Deus quiser. Bom, mas vamos então aos relatos. Uma certa vez eu saí então para caminhar, né? Fiz a caminhada, tudo. É, Quando eu estava retornando para casa, eu passei, né, em frente ao ponto de ônibus, vinha descendo uma senhora que tinha saído de uma missa, né? Então ela vinha descendo, esse ponto de ônibus ficava na rua que eu estava, eu ia passar por aquele ponto, ela vinha descendo, ela desceu, parou na frente, parou ali no ponto de ônibus, e eu ia passando na frente dela. Gente, essa senhora que veio, ela veio da igreja católica, quando ela desceu, eu vi que ela estava assim, perturbada, sabe? Eu já vi que ela tinha perturbações espirituais, né? Falava sozinha, mas assim, na hora que eu olhei para ela, eu já vi que ela tinha problemas espirituais. Isso daí é um fato, sabe? Que eu vi já na hora. Conforme eu cheguei mais perto dela, eu vi, né, pela evidência, eu vi que na frente dessa mulher tinha um espírito, um espírito de uma mulher com as mãos amarradas com corrente para frente, sabe assim? Era um espírito que estava na frente dessa mulher, era um espírito feminino, ela estava com as mãos assim para frente e toda amarrada com corrente, né? Eu fiquei muito surpresa quando eu vi isso, eu não entendi o porquê, né? Porque aquele espírito estava na frente daquela senhora com as mãos amarradas com uma corrente. Será que seria algum trabalho de magia negra na vida daquela mulher? Sabe, eu fiquei sem entender e ficou por isso, né? Ficou por isso e acabou aí, né?
Bom, é, o segundo caso, uma vez eu tinha saído, né, à noite, fui dar uma volta e tal. E quando eu estava voltando, gente, vinha vindo um rapaz, coisa de um quarteirão assim, né? Ele ia passando na mesma rua que eu. Eu estava numa calçada, ele na outra. A hora que ele vinha vindo, eu estava assim, tipo um quarteirão de distância dele, né? Então ele vinha vindo, eu ia indo. Quando eu bati o olho nesse moço, eu vi sobre ele, assim, sobre a cabeça dele, assim, uma fumaça preta, sabe? Assim, em círculo, assim, né? Em círculo na cabeça dele. Era uma fumaça preta, sabe? Assim, em volta desse moço, na cabeça desse moço, em volta desse moço, né? Em forma de círculo, assim, que pairava em cima da cabeça desse moço. Era uma fumaça assim, negra, né? Uma fumaça preta. No meu entendimento, pelos estudos que eu tenho, são companhias de espíritos sem luz na vida desse rapaz, né? Então eu não sei o que ele é, tinha para esses espíritos ser afins, né? Para estarem ligados a ele, uma vez que não era espírito de luz, tá? Era espíritos sem luz nenhuma. Então, estava ali em volta deste moço. Eu acredito que seja por afinidade. Alguma afinidade esses espíritos encontraram neste rapaz e por isso então permaneceu com ele. E eu passei, esse moço passou e também acabou aí esse relato. Uma certa vez também, eu tinha marcado, né, de fazer uma visita para uns amigos meus, inclusive era até aniversário de um deles e ia ser comemorar naquela noite. Eles me convidaram e eu fui. No meio do caminho, gente, já no centro da cidade, eu quis descer a pé, já aproveitar fazer uma caminhada, né? E então no meio do caminho, eu estava no quarteirão, mas eu escutei gritos, sabe assim, um homem xingando, gritando, falando alto. Dava a impressão que estava tendo uma discussão, sabe, uma desavença, uma discussão com alguém. Então eu vi aquele homem xingar, falar alto, xingar, falar palavrão, né? E eu pensei, nossa, que barraco é esse no meio da rua, né? Só que eu estava num quarteirão e isso estava acontecendo no quarteirão de cima, por onde eu ia passar. Gente, eu subi, né? Atravessei a rua, continuei subindo, dei na esquina do quarteirão que eu ia atravessar outra rua. E aí, assim que eu cheguei na esquina, eu já deparo com um mendigo, né? Então, ele já estava na rua do ponto de ônibus, tinha muita gente no ponto de ônibus. Então, quando eu deparo, que eu olho aquele mendigo, era ele que estava xingando, sabe? Ele estava xingando, estava bravo, falando palavrão. Muitas pessoas ali no ponto de ônibus, porque eu passei entre essas pessoas no ponto de ônibus, né? Então, muitas pessoas falaram: nossa, esse cara tá louco, esse cara não bate bem, aquele tipo de comentário, né? Mas eu ouvi as pessoas comentar aquilo, mas eu fiquei só observando o mendigo, né? Ah, de repente, gente, num determinado momento, eu vi esse moço xingar, assim, né? Aos olhos das pessoas ali no ponto de ônibus, ele era um louco, estava falando sozinho, não batia bem da cabeça e blá 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 e tudo mais. Só que eu vi pelo lado espiritual, ou seja, na vidência, eu vi que realmente ele batia a boca mesmo, sabe? Com espíritos. Tinha assim, em torno desse mendigo,
tínhamos 6 espíritos, assim, xingando ele também, falando palavrão, sabe? Tava uma briga entre eles, entre esses espíritos e este homem, né, este mendigo que estava caminhando. Detalhe, ele não estava bêbado, tá? Então, pela vidência, eu vi que realmente os espíritos xingavam ele, tirava sarro, afrontava, e por isso ele revidava, sabe? Então, eu vi esses espíritos tudo atrás dele, ele andando tudo atrás, xingando, tirando sarro. Então, ele ficava bravo, ele xingava. Então, ele via também, ele via esses espíritos. E as pessoas que estavam no ponto de ônibus, ninguém via nada, ninguém entendeu nada. Todo mundo achou que ele era um louco que falava sozinho. Mas eu vi que ele é, estava sendo ali, né, motivo de chacota, os espíritos xingando, falando palavrão para ele e ele revidando. Então eu vi essa cena pelo lado espiritual, né? E então o mendigo, ele ouvia e ele também retrucava, ele xingava, porque ele via esses espíritos. Foi bastante impressionante isso, sabe? Eu fiquei quieta, eu só fiz uma prece para ele, né? E, e não tinha o que fazer, né? Então eu fiz uma prece para ele e acabou aí também esse relato, né? Agora eu vou trazer mais um também para vocês, né? Uma certa vez eu estava já vindo embora para casa no final de uma caminhada, quando passa um moço assim sobre mim, né, perto a mim assim. Quando ele passou, gente, eu olhei para ele, ele me cumprimentou, cumprimentei também. Mas quando eu olhei para ele, eu já vi ali nele, pelo lado espiritual, eu já vi assim um trabalho de magia negra feito para cima dele, né? Para destruir, para acabar com ele. Quem havia feito era uma ex-namorada, né? Então eu achei bastante impressionante isso, porque eu não sabia nada desse rapaz. Ele passou e cumprimentou, cumprimentei também. E ele tinha uma deficiência na perna, né? Andava mancando assim. Mas eu vi pela vidência que aquilo ali foi um resultado de um trabalho de magia negra. Este moço, ele foi atingido de uma tal forma devastadora na vida, assim, dele, né? Com o trabalho de magia negra. E eu vi que era uma ex-namorada, que ele havia terminado o relacionamento e fez um trabalho de magia negra para acabar com ele, para destruir a vida dele. Eu vi isso pela vidência, eu não tive diálogo com esse moço, né? Eu simplesmente vi tudo isso, o que estava acontecendo, né, na vida dele, em decorrência da ex-namorada, né, ter feito um trabalho, então, de magia negra para acabar e arrasar e fechar os caminhos daquele rapaz. É impressionante isso, né? Porque, nossa, no caso eu, né, que sou médio, tenho evidência, é triste, sabe, gente? É triste quando a gente vê as coisas e não tem como ajudar, não tem como falar, sabe? Eu fico triste por isso. Eu gostaria de chegar, falar, ajudar, mas enfim, né? Nem tudo também é possível, né? E eu também acho que a gente não tem o direito de chegar e relatar tudo que a gente está vendo na vida da pessoa pelo lado espiritual. Bom, essas foram evidências que eu tive assim no meio da rua com as pessoas, né? Que não foi muito agradável. Agora eu vou trazer também mais alguns relatos que têm evidência que também aconteceu no meio da rua, só que foi pelo lado positivo, pelo lado bom, né? Então, aí sim eu contei para essas pessoas, né? Bom,
A primeira vez, então, que eu tive essa evidência, né, pelo lado positivo, eu tinha ido na sorveteria tomar um sorvete, né? Aí estava andando pela praça, sentei no banco e aí passou um moço também, assim na minha frente, me cumprimentou, cumprimentei. E de repente ele voltou, sabe, gente? Ele cumprimentou e passou, mas aí ele parou e voltou. Ele voltou, falou assim para mim, me cumprimentou, né? Eu cumprimentei também. Ele falou: posso me sentar aqui? Eu falei: pode. Ele sentou, ele falou: ai, não sei porquê, mas eu senti uma vontade de conversar com você. Eu falei: ah, então esteja à vontade. E daí, gente, ele começou a falar, sabe? Ele começou a se abrir, desabafar comigo, né? Falou que a vida dele estava uma bagunça, ele não conseguia emprego já há 3 anos. Eu deixei esse moço falar, sabe? Eu deixei ele falar, deixei ele desabafar, tudo. Quando ele terminou de falar, gente, eu olhei para ele e eu falei para ele: olha, você entregou um currículo numa empresa semana passada, não foi? Ele falou: foi a última empresa que eu entreguei o currículo. Eu falei para ele: você tem fé? Eu perguntei: você tem fé? Ele falou: sim, muita. Eu falei: então o emprego já é seu. Eu falei, eu falei para ele: esse emprego que você foi ver e deixar o currículo já deu certo. O emprego é seu e esta semana agora eles vão te ligar chamando para uma entrevista e você vai passar, vai ficar na empresa e a sua vida vai mudar muito. A hora que eu falei isso, gente, esse moço, o olho dele até encheu de lágrimas, sabe? Porque ele já havia ficado desempregado há anos. E ele falou para mim: nossa, como que você está vendo isso? Eu falei: eu estou vendo e eu senti vontade de te falar. E ele me agradeceu, daí ele conversou mais comigo. Mas o que eu tinha para falar para ele sobre o emprego era isso, gente. Eu falei, esse moço se emocionou, né? Até desceram lágrimas dos olhos dele. Ele me agradeceu. Ele ficou depois conversando mais um tempo comigo. Mas eu percebi que ele se animou. Ele se animou, ele ficou animado, ele ficou feliz. Sabe, ele foi na sorveteria, pegou sorvete para ele, trouxe mais um para mim. E a gente ficou ali por horas batendo papo, sabe? E ele depois, no final de tudo, ele pediu meu telefone e eu passei o telefone para ele. Gente, pasmem vocês. Tudo que eu falei para aquele moço aconteceu. Sabe, na semana seguinte ele foi chamado para a entrevista, ele fez a entrevista, ele passou, ele está na empresa até hoje e a gente tem contato e ele lembra disso, ele se emociona até hoje, ele me agradece por isso e eu fiquei muito, mas muito feliz de ter passado, falado uma coisa boa e ter acontecido, né? E realmente a vida desse moço mudou muito, financeiramente ele está muito bem e a amizade da gente continua até hoje. Eu fiquei muito feliz de ter falado o que eu vi na evidência pelo lado positivo na vida dele. Agora também tem um outro caso que tinha um moço, a gente conversando, isso aconteceu na época que eu tinha o ateliê de costura, né? Ele chegou trazendo umas calças para me arrumar e tal. Mas eu percebi que ele estava um pouco triste, sabe? Estava um pouco triste e eu falei para ele: por que você está triste hoje? Ele falou: ai, Kelsey, eu não tenho sorte no amor, não sei o quê, sabe? Eu deixei ele falar, gente. Ele falou tudo. De repente, quando ele acabou de falar, eu falei para ele: olha, eu até sorri, sabe, gente? Eu dei um sorriso para ele, eu falei: eu estou muito feliz porque você vai ser muito feliz no amor. Tem uma moça
nos teus caminhos. Uma moça de cabelo claro, uma loira. Eu falei o jeito que ela era, falei mais ou menos por cima a altura. Esse moço ficou animado, falou assim: nossa, mas será? Eu falei: você duvida? Marca o dia de hoje, depois você me conta. Mas eu falei, gente, porque eu vi, sabe? Eu vi aquela moça na vida daquele rapaz. Eu vi momentos de muita felicidade com ele, com ela, sabe? Os dois felizes, de mão dada, passeando. Eu vi toda essa cena, sabe? Pela vidência, eu vi isso. Então não é uma coisa que eu falei para agradar, para deixar ele para cima, não. Eu falei porque eu estava vendo. E eu falei para ele: você vai ser muito feliz com essa moça e ela também vai ser muito feliz com você. E não demora para isso acontecer, né? Já está muito próximo disso acontecer. Bom, acabou aí, né, gente, o assunto. Passaram-se 2 meses e meio, ele me liga, né, falando que tinha conhecido a moça loira lá, do jeito que eu tinha falado, né, a altura e tudo. E um dia, então, ele me levou ela no ateliê, né, para me conhecer. E ele contou para ela, né, o que eu tinha falado. E chegou no fim, a gente ficou amigos, né? Ficou ali uma amizade tão bonita, né? Entre ela, eu e ele. E eles estão juntos até hoje, estão muito felizes, fizeram já muitos passeios juntos e nas fotos, assim, sempre de mão dada e sempre felizes, do jeito que eu havia visto pela vidência, né? Então, fiquei muito feliz também de ter relatado isso para ele. É, agora, vou trazer mais um e o último caso, né, que aconteceu, que envolve evidência, que também foi bom. Um dia, uma amiga minha, né, ela já havia acabado, assim, com um casamento, né, já tinha, assim, tinha passado por umas turbulências no casamento, sabe? Estava infeliz, não estava mais feliz, o casamento não ia bem. E também no ateliê de costura, ela chegou uma vez, né? E eu falei para ela assim, eu falei, a sua vida vai dar uma grande virada, uma grande mudança aí na sua vida pelo lado sentimental, né? Ela falou, mas, mas como assim? Por quê? Eu falei, você vai largar do seu marido, você vai conhecer um outro homem, você vai casar novamente e você vai ser muito feliz e vai embora da cidade. Ela morava na mesma cidade que eu, Limeira, São Paulo. Ela ficou impressionada, gente, porque não estava nos planos dela terminar o casamento, por um ponto final, embora ela não estava feliz naquele casamento, naquele relacionamento, né? Mas ela também não tinha coragem de acabar com tudo. Bom, passou ali 5 meses, eu não vi mais essa mulher, né? E depois de 5 meses, ela me liga, né? Ela já estava numa outra cidade, né? Ela foi para outra cidade, ela me ligou de outra cidade, feliz da vida. Eu fiquei bastante surpresa, né? Ela acabou com o casamento, terminou o casamento, acabou aquela relação que ela não era feliz. E então ela me ligou contando as novidades, né? Que ela tinha terminado o casamento e ela havia casado outra vez, e ela estava muito feliz e ela lembrava muito de mim e não dava tempo dela me ligar, até que um dia ela decidiu já logo pela manhã me ligar. Ela me ligou, contou as novidades e está junto com este homem até hoje, está muito feliz. Eu fiquei feliz por ela, sabe, gente? Eu fiquei muito feliz porque o casamento dela já não dava mais certo, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter falado para ela tudo o que ia acontecer na vida dela pelo lado positivo. E assim aconteceu, do jeito que eu falei. Aconteceu, ela casou de novo, mora em outra cidade, está muito feliz. E a gente tem amizade também até hoje.
E esse, gente, foi o relato, então, desses acontecimentos que envolvem a vidência, né, nas ruas, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo.